Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse segundo semestre de 2025. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura, além de reflexões sobre os mais variados assuntos, sempre inspirada por tudo e qualquer coisa que de alguma forma conseguiu capturar a minha atenção. Hoje, por exemplo, eu pretendo trazer uma pitada de arte para esse podcast, mais especificamente a arte feita com pincel, tinta e tela. Isso porque eu quero analisar junto com vocês uma pintura muito especial que eu encontrei guardada entre as relíquias de família na casa dos meus pais. Pintura essa que, inclusive, está disponível na capa deste episódio para você analisá-la e compreender o que ela tem a nos dizer junto comigo. Vamos lá? Bom, para começar, vamos tirar uns minutinhos para observar essa pintura e depois a gente tenta responder algumas perguntas, ok? Ótimo! Então, já foi lá? Já viu? Já fez sua observação? Pois pronto. Agora vamos tentar responder o seguinte: o que seria essa imagem? O que ela nos faz enxergar? O que essa imagem nos mostra? O que essa pintura transmite? Que sensação, que mensagem, o que ela nos diz? Bom, pensando nisso, a primeira coisa que me veio à mente foi que esse desenho me parece ser simplesmente uma casa azul. E que talvez seja uma pintura feita com tinta a óleo ou pastel oleoso. E essa casa azul, foi estilizada de forma bastante abstrata e expressiva. Quando eu digo estilizada, eu quero dizer que essa pintura não se apresenta como uma representação fiel da realidade. Ou seja, o artista modificou ou simplificou as formas, cores ou proporções para dar esse efeito próprio, com uma estética particular ou intencionalmente diferente do real. Então, nesse caso, o que eu percebo nessa imagem é que ela foi trabalhada de forma simplificada ou exagerada em certas características, carregando um estilo próprio e não buscando realismo, muito provavelmente na tentativa de expressar uma ideia, um sentimento, talvez até um conceito visual. E isso justifica o fato de a casa ter contornos irregulares e descompromissados. Além disso, também sugerir uma liberdade artística e até um toque infantil, um toque de ingenuidade na execução dessa obra, o que pode ter sido proposital ou apenas o reflexo de uma criação espontânea mesmo. Então, o que eu, Thaís, vejo nessa imagem é uma casa azul com uma estrutura principal e um anexo à esquerda, uma janela com 4 vidraças brancas no centro da casa e acima o céu, talvez representando um dia calmo. Quanto à textura, essa pintura me parece ser densa, com pinceladas ou esfregadas fortes e visíveis, e isso me sugere basicamente a liberação de uma energia intensa ao pintar, o que poderia ser traduzido como emoções fortes, profundas ou de grande impacto sendo manifestadas ali no momento da criação. Quanto às cores, essa predominância do azul, se a gente for considerar a psicologia das cores, ela pode estar relacionada a uma expressão de tranquilidade, de introspecção ou até mesmo de uma certa melancolia. E esse contraste que a gente vê entre o branco de fundo e o azul da casa, junto a essa forma simples do desenho, podem sugerir uma espécie de pureza, isolamento ou um desejo de proteção, um desejo de refúgio. Já a técnica é simples, com traços
espontâneos e uso forte da cor. E a casa sendo o foco absoluto faz com que a composição da obra seja centralizada, direta. Então, o estilo dessa imagem remete muito a algo infantil, inocente ou até mesmo primitivo, o que pode ser muitíssimo poderoso emocionalmente se esse detalhe tiver sido intencional. Por exemplo, se essa obra for de uma criança ou de um pintor iniciante, ela está realmente muito boa. Fazendo aqui uma avaliação sem juízo técnico, apenas interpretativo, eu diria que a expressividade dessa imagem é bem alta, porque essa obra de arte fala mais pelo sentimento do que pela técnica em si. E isso faz com que essa obra tenha um potencial simbólico consideravelmente forte, porque olhando por esse ângulo, essa casa azul pode representar, por exemplo, um abrigo emocional, um lar idealizado, um conjunto de memórias afetivas. Enfim, essa imagem, que no geral pode parecer simples à primeira vista, na verdade é uma representação que carrega bastante profundidade emocional. O que me faz pensar que, se essa pintura foi feita por uma criança, eu a classificaria como uma obra doce e bastante promissora. E quando eu chamo essa obra de doce, eu estou me referindo ao fato de que ela desperta ternura ou um encanto em quem vê. Eu estou me referindo ao fato de que ela carrega uma inocência genuína. Ela é livre de artifícios ou intenções complexas. E isso me transmite sensibilidade pura. Aquele tipo de sensibilidade que toca o nosso coração sem precisar de muitas explicações. E isso revela uma doçura emocional, como se a obra tivesse sido feita com o coração leve, amoroso e talvez até inconscientemente cheio de luz. É aquele tipo de obra em que a doçura está na forma livre, sem rigidez, como quem desenha com prazer. A doçura está na escolha das cores e sua intensidade emocional, ou seja, é uma obra doce porque carrega essa energia que acalma, que aquece, que traz conforto, ou até mesmo um tipo de saudade. E se foi feita por um adulto, sinceramente, eu a consideraria um manifesto de simplicidade, um retorno ao essencial, ou até mesmo uma espécie de resgate da infância interior. E se a gente parar realmente para observar, essa obra trata-se basicamente de uma casa azul, mas não uma casa azul qualquer. É uma casa simples? É, mas é uma casa feita de cor, e uma cor que faz ela ser feita de sensação, mas também ser feita de silêncio. E mesmo sem a presença de detalhes refinados, essa casa carrega algo que toca fundo na alma de quem a contempla. A ideia de abrigo, memória e identidade. A casa é um dos símbolos mais universais do ser humano. Uma casa, por exemplo, pode representar o lugar do íntimo, da proteção, do pertencimento. E nessa pintura, nós vemos que a casa azul está sozinha e cercada pela cor branca, uma espécie de aura branca. O que seria esse branco? Seria um vazio? Uma paz? Uma ausência? Esse isolamento da casa poderia simbolizar tantas coisas. Poderia ser, por exemplo, um refúgio interior, o lar como lugar de recolhimento e escuta da alma. Talvez esse isolamento represente uma solidão, mas não uma solidão vazia. Trata-se talvez de uma solidão habitada, que não é uma solidão triste, mas é uma solidão contemplativa, como aquela que existe na vida de quem mora consigo mesmo. Nesse caso, essa solidão habitada seria o que comumente chamamos de solitude,
o estado de estar só, mas em paz. Um estar consigo mesmo de maneira plena, reflexiva e até contemplativa, como já foi dito. É um estar só, onde a ausência do outro não é o que define essa situação, mas sim a presença de si mesmo, um morar dentro de si, como quem encontra companhia e significado no próprio ser. E o fato de a casa estar isolada pode transmitir exatamente esse sentimento, de que o espaço externo é deserto, mas o interno é habitado. É como se o isolamento geográfico fosse compensado pela riqueza da interioridade. Quem habita essa casa azul não está abandonado, mas está em comunhão profunda consigo mesmo e com Deus. Ou talvez poderíamos dizer também que esse isolamento simbolize a idealização de um lar, ou seja, essa casa pode estar representando um lar idealizado, um lar ainda em construção dentro da própria psique de quem a pintou. E essa interpretação parte da ideia de que a imagem da casa é muito mais do que uma estrutura física, pois pode ser a representação simbólica de um lugar interior que a pessoa deseja, busca e está aprendendo a construir emocionalmente. Essa casa ser um lar idealizado significa que ela representa aquele lar dos sonhos, que ainda não existe completamente na realidade, mas existe e vive na imaginação, no desejo e até mesmo na necessidade emocional de quem o concebe. Esse lar idealizado pode ser tanto o desejo de pertencer a um lugar seguro, quanto o anseio por acolhimento, por paz, por estabilidade ou por um amor verdadeiro. Esse lar idealizado pode inclusive ser uma memória afetiva que a pessoa deseja resgatar ou reconstruir. Por isso que foi dito que esse lar idealizado pode ainda estar em construção dentro da psique de quem o pintou, porque é algo interno, ou seja, é algo que se dá na mente, no coração, na alma. Não é sobre tijolos e telhado, é sobre a formação da identidade, da autoaceitação e da segurança emocional. E nesse caso, essa pintura se torna uma expressão desse anseio interior ainda não realizado, ou seja, se torna uma forma de visualizarmos esse lar ideal. Então, a casa estar sozinha pode simbolizar nesse contexto o sentimento de alguém estar ou se sentir sozinho no seu processo interior. E o fato de a casa estar cercada de branco, esse branco pode ser um espaço de potencial, como se representasse partes de si mesmo ou da vida onde ainda falta definição, como quem ainda está escrevendo a sua história, ainda está construindo o que é ser lar para si. E a casa ser simples, sem portas visíveis, talvez represente o estado de alguém que ainda não sabe como entrar nesse lugar emocional, ou ainda esteja aprendendo a abrir espaço para si mesmo na própria vida e no seu próprio lugar. E essa cor azul, que geralmente traz a ideia de paz, de introspecção, de profundidade, pode representar nessa ideia de lar idealizado um lar que fosse também um lugar de comunhão com Deus, com o céu, com o Espírito.
Então, quando eu digo que essa casa pode representar um lar idealizado, talvez ainda em construção, dentro da psique de quem a pintou, eu estou dizendo que essa pintura pode comunicar o desejo por um lugar interno de segurança e amor. Um lar que talvez não esteja totalmente pronto, mas está sendo sonhado, buscado, edificado dentro da alma da pessoa que o idealiza. Enfim, voltando a observar a pintura no sentido mais geral, é muito interessante a gente perceber que a cor azul carrega consigo significados muito profundos. Ela está relacionada à espiritualidade, visto que remete ao céu, ao eterno, ao invisível, bem como pode estar relacionada a uma tristeza suave, como a saudade ou um lamento calmo, e, por fim, pode também estar relacionada à paz interior, à serenidade, à confiança, à fé. Nessa pintura, nós vemos que o azul cobre a casa como se fosse a sua própria pele. E isso pode indicar que esse lar está envolto em fé, em espiritualidade, em silêncio, em introspecção. E isso me leva a imaginar que mesmo que essa casa esteja sem móveis ou sem muita gente, ainda assim ela está cheia de presença. A janela é o único detalhe em destaque. 4 quadrados brancos em um fundo escuro. Dessa forma, essa janela se torna quase um símbolo sagrado, porque uma janela representa o olhar para dentro ou para fora. Além de que são 4 vidraças, e 4 é um número que simboliza a terra, a estabilidade, os 4 cantos do mundo, os ciclos da vida. Já a luz branca das vidraças é um indicador de que há vida dentro dessa casa. Existe alma, ainda existe uma esperança ali dentro. E o traço que desenha essa casa não é realista, é bruto, direto, quase infantil. Isso não é negativo, pelo contrário, isso revela a sua autenticidade, porque nela o sentimento é mais importante que a forma. Então, esse traçado simples acaba por representar uma memória emocional, mais ou menos como acontece quando uma criança desenha o que sente. Ao mesmo tempo em que também pode estar representando liberdade artística, visto que a pintura não se prendeu ao perfeito, mas ao verdadeiro. E nesse caso é muito especial a gente notar como todos esses simbolismos presentes nos detalhes dessa obra constroem a mensagem que essa pintura pode comunicar no ambiente onde ela se encontra. Porque esse quadro, pendurado em uma casa, por exemplo, pode comunicar que aqui mora alguém que valoriza o essencial. Alguém que sabe que lar não é só tijolo e telha, mas alma, luz na janela e cor na parede do coração. Esse quadro pode claramente dizer que essa casa é um refúgio de escuta e sensibilidade, que quem vive ali acolhe a imperfeição, acolhe a beleza do simples, acolhe a voz do Espírito. Que ali há alguém que não tem medo do silêncio, nem de revisitar suas raízes, ou de se mostrar como realmente é. E olha que interessante, a ausência de portas nessa imagem é talvez o seu silêncio mais eloquente. Porque quando uma casa tem janelas, mas não tem porta, ela deixa de ser apenas arquitetura e se torna
uma verdadeira mensagem. E essa mensagem pode ser interpretada de diversas formas. Vai depender da alma de quem a contemplar. Mas vamos aqui pensar em algumas possíveis leituras simbólicas para essa ausência de portas. Seria talvez a representação de um refúgio inacessível? Talvez sim, porque sem porta ninguém entra. Ou seja, essa casa azul sem porta é um abrigo fechado. É um abrigo que guarda algo precioso, íntimo ou vulnerável. É como se essa casa dissesse: aqui dentro mora algo que ainda não quer ser tocado. Ainda não é hora de abrir. Essa ausência de porta é o símbolo de um coração recolhido, em espera ou se protegendo. E considerando que a porta é o lugar da passagem, da decisão, do convite, sem ela, essa casa assume um tom enigmático. É como se houvesse algo ali, mas você não sabe como chegar. E isso transforma essa casa no espaço do mistério. É como se a imagem deixasse muito claro que para essa casa nem tudo precisa ser acessado. Nem tudo deve ser invadido. E o que garante isso é exatamente a ausência de porta, porque essa ausência preserva o mistério, o sagrado, o que ainda está em gestação interior. Mas também, de uma forma mais simples, essa ausência de porta pode representar um estado incompleto ou um estado em construção, como se simbolizasse algo ainda não terminado. Como se essa casa ainda estivesse sendo construída. E de forma mais subjetiva e profunda, é como se essa casa representasse o nosso próprio eu ainda sendo formado. Sem porta, a casa é um projeto em andamento. É como se ela dissesse: ainda estou me preparando para receber. Ainda não abri porque ainda estou me descobrindo, me formando, me preparando mesmo para isso, mas de dentro para fora. E por causa disso, de certa forma, essa ausência de porta pode acabar nos transmitindo uma sensação de isolamento ou até mesmo de exclusão. É como se numa leitura mais densa desse detalhe, a ausência de portas expressasse o sentimento de não pertencimento, ou mesmo o sentimento de alguém que se sente preso dentro de si mesmo. É como se, através desse detalhe, quem mora nessa casa dissesse: não consigo sair. Ou não sei como deixar alguém entrar. E essa leitura específica talvez seja a tradução da alma de quem já se sentiu ou ainda se sente sozinho, fechado, distante, mesmo estando em casa. Por fim, talvez essa ausência de porta simplesmente simbolize que essa casa azul seja lugar de contemplação, não de visita. Talvez essa casa azul, com suas janelas visíveis, mas sem porta, não tenha sido feita para ser entrada, apenas contemplada. E aqui essa representação não se trata de arquitetura,
mas de uma imagem da alma. É um símbolo mais poético do que funcional. É como se essa casa sem porta fosse a imagem interior da nossa alma, ou de uma verdade espiritual. Você não entra fisicamente nela, mas entra com o olhar, com a imaginação. Você entra com o coração. Porque nesse caso, estamos falando de um lugar que foi construído não para receber hóspedes, mas para despertar conexões internas, memórias profundas. E com isso eu quero dizer que, como um quadro, como apenas uma pintura, apenas uma obra de arte, essa casa azul sem portas não pode ser adentrada, mas pode ser contemplada e ainda nos fazer sentir algo. E isso faz com que o seu valor não esteja na utilidade prática, mas na emoção e reflexão que ela provoca. E que mesmo que não exista um caminho para se chegar até ela, nós podemos olhá-la de longe e essa contemplação pode nos inspirar paz. Porque o sentido dessa casa e de tudo que a envolve está exatamente nisso, na contemplação, não na posse ou no uso. Nesse sentido, esse quadro, essa obra, essa casa sem porta, fala de algo precioso e protegido que não foi feito para ser acessado por qualquer pessoa, mas foi feito para ser guardado e apreciado pelo valor que tem. E por isso essa casa pode ter sido feita para representar um lugar interior que não é para todos entrarem. Só Deus e quem o próprio Deus permitir e conceder esse acesso. E quando eu disse que a representação dessa casa não se trata de arquitetura, mas de uma imagem da alma, como um símbolo mais poético do que funcional, basicamente, essa fala resume esse quadro ao que ele é. Um quadro. Caso você pense, poxa, Thaís, é só um quadro, é só uma casa azul pintada numa tela branca. Ok, de fato, é só um símbolo visual, não é funcional. Não é uma casa feita para servir às necessidades práticas de uma casa real, como ser abrigo, ser moradia. Mas é poético. E por ser poético, o seu propósito é inspirar, comunicar algo invisível, tocar o coração. E isso pode se traduzir emocional e espiritualmente num aconchego e proteção tão reais quanto o que um abrigo de tijolo e telha pode proporcionar. Talvez até mais. E mais ainda nesse sentido, a ausência de porta não é falha. Como símbolo visual, essa ausência de porta é escolha simbólica. É o que transforma essa casa em espelho emocional. Espelho esse que reflete solidão, mistério, defesa, espera, ou simplesmente o tempo certo que ainda não chegou. Vai depender do seu olhar e do que você enxergar de si mesmo nesse lugar. Você já se viu nesse lugar? Porque de fato, essa casa é espelho. Ela realmente se traduz num reflexo de sensações humanas e espirituais. Cada pessoa que olhar para ela poderá ver algo de si mesma, como se essa casa azul fosse um espelho que devolvesse em forma de imagem algum sentimento interno. Para alguém que se sente isolado, essa casa reflete solidão. Para alguém que ama preservar sua intimidade, ela pode refletir
proteção e defesa. Para alguém que está esperando algo de Deus, essa casa pode refletir o tempo de espera, o tempo em que a porta ainda não está aberta. Ou como literalmente nos mostra a pintura, o tempo em que a porta nem existe ainda, mas que pela fé, no tempo certo, Deus pode fazer uma porta existir e se abrir de maneira que ninguém mais a feche. Só Ele, de acordo com a sua sabedoria, soberania e amor. Como na Arca de Noé, em Gênesis 7,16, em que Deus fechou a porta e ninguém podia abrir, porque se tratava de um tempo de separação e proteção. Como também aconteceu no Jardim do Éden após a queda, quando querubins passaram a guardar a entrada em Gênesis 3,24, para que nunca ninguém entrasse de novo, até que viesse o tempo da redenção. Enfim, não sei você, mas eu me vi nesse lugar. Na verdade, eu percebi que essa casa sou eu. E que bom! Me ajudou muito a processar o meu tempo, a minha estação e até a minha identidade a essa altura da minha vida. E eu espero de verdade que, de alguma forma, a análise inicial dessa obra também tenha te levado a se perceber ou tenha te ajudado a entender mais profundamente aquilo que você precisava discernir, mas que por algum motivo você não estava conseguindo. E sim, foi apenas uma análise inicial, porque essa casa azul ainda tem muito a nos dizer. Por isso eu te espero no próximo episódio dessa série que vai unir arte, autoconhecimento e vida espiritual de uma forma muito diferente e que eu acredito que pode transformar a nossa forma de pensar, de ver a vida, de ver a arte e de viver o nosso hoje, sendo nós esse monte de casinhas azuis que somos. Então, eu te aguardo no próximo episódio, ok? Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Simbora tentar digerir tudo que a gente já ouviu no episódio de hoje. Até!